também tive o privilégio de ser alcançado. Sou do país chamado Guiné-Bissau e peço, irmão, para colocar alguns, me parece que são uns 4 mapas. Nós vamos começar tentando deixar algo. E eu acho que é apenas um complemento, porque já fomos ministrados aqui. Desde o momento do louvor, que eu estou prestando atenção nos louvores, depois o momento de intercessão, eu vi que Deus estava conduzindo tudo. O canto do coral, todo momento. E o que eu peço a Deus é que continue nos conduzindo. Estamos diante do mapa mundi. A alegria imensurável está na casa onde meu amigo, que eu tenho muita apreço e consideração, o pastor Neto, cuida das ovelhas. Trabalho bonito, vocês estão de parabéns. Povo de Deus, continue. Estamos diante do mapa mundi, ou mapa do mundo. E o país, ou o continente que constitui o nosso foco hoje, está ali no meio. Ali todo o resumo da vida na Terra está aqui, o mapa mundi. E a África está ali. Eu peço que coloque agora o mapa da África, por favor. Esse mapa é o mapa da região da África toda. Esse continente é um dos maiores do mundo. Segundo a informação, seria o segundo, perdendo apenas para a Ásia, tanto em questão populacional quanto territorial, extensão territorial. A África conta com mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 400 e alguma coisa milhões de pessoas, considerado um continente que é mais avançado em questão de popularidade. Apesar de ser menor, mas em termos de crescimento de população, a África é considerado o número 1. Vocês estão me entendendo? Ou seja, nós africanos somos bons de cumprir o mandamento. Crescer e multiplicar. Isso é uma realidade, não sou eu que estou inventando. A projeção é que até 2050 seremos mais de 2 bilhões de pessoas. Ou seja, o mundo hoje conta com o quê? 8 bilhões e alguma coisa. Só no continente africano é 1 bilhão e 500 e tantos milhões de habitantes. Vocês já pensaram, né? A cada 10 anos, como é que a unção da multiplicação acontece? Eu mesmo, por sinal, também sou obediente. Deus me deu a graça de ser pai de 5 filhos. 2 homens e 3 meninas. O mais velho com 30 anos e o mais novo com 19. Fará 20, se Deus permitir, no dia 20 de outubro deste ano. E as meninas no meio também. Primeiro e último homem e as meninas no meio. Continente africano. Continente que acaba de ser abençoado pela Igreja Batista de Hebron. Vocês não têm a dimensão do que já aconteceu até aqui, apenas com esse enfoque do culto missionário. Vocês não estão me ouvindo, né? Obrigado. Tá bom assim? Me desculpem. Me desculpem. E esse é o continente que vocês acabam de abençoar. E eu, como representante do povo africano, nada mais do que oportuno para que eu possa agradecer em nome do continente africano. Somos gratos. E saibam que não só isso que está acontecendo agora, neste momento, neste instante,
Mas a igreja brasileira, de modo geral, tem sido usada por Deus, nessas últimas décadas, para poder derramar bênção sobre esse continente. Quer seja por via de intercessão, que é uma oração poderosa, né? Segundo a Bíblia, nós temos vários tipos de oração, não é? Você tem a oração da adoração, tem a oração de ações de graças. Me ajudem aí, qual outro tipo de oração? De petição, de intercessão. Esta é o que acabamos de ver acontecendo sobre o continente africano, que é o nosso enfoque hoje. E muita coisa já tem acontecido. Muita coisa está acontecendo. E muita coisa ainda haverá de acontecer. Porque, afinal das contas, o povo de Deus em Batista de Hebron continua com o coração ardente, não é? E olha, eu não tenho dúvida de que aqui pessoas podem ser levantadas por Deus para pisar ali. Para pisar não apenas através da oração, mas com os próprios pés. Nada de demagogia, estou falando por convicção. E testemunho, ou prova viva disso, eu estou aqui. Deus me tirou, me fazendo atravessar o Oceano Atlântico, para estar aqui tendo o privilégio hoje da parte dele, de poder olhar nos seus olhos e te dar um encorajamento por meio da palavra de Deus. Amados, não existe maior coisa que possamos oferecer a Deus a não ser a nossa própria vida. É um privilégio. Aquele vídeo que você assistiu aqui, que te deu vontade de chorar, ele revela uma verdade, mas traz consigo também um desafio para nós. E aí, basta olhar e se comover e ficar inerte, sem fazer nada? Deus continua chamando, e Ele conta com o seu povo, e você faz parte do povo de Deus. Eu sei que aqui tem pessoas que Deus pode levantar, que Deus já vem falando, e Ele, quando fala, Ele confirma para tirar, banir qualquer sombra de dúvida. Onde tem o povo de Deus, tem corações obedientes. Onde tem o povo de Deus, tem corações direcionados. E o Espírito Santo é Ele que cuida dessa ação, de dirigir os nossos passos. Isso quando realmente somos entregues a Ele de verdade. E não existe coisa melhor. Aí você olha e fala, para chegar e correr o risco daquilo ali? Mas não se preocupe, é Deus quem cuida. Nós temos da palavra do Senhor a promessa de que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E essa promessa é verídica. Ainda que alguns caiam pelo caminho, no nosso caminhar, mas o Senhor faz a questão de permanecer fiel. Olhe para a história dos apóstolos. Puxa para ver como é que foi que a vida de alguns se terminou. Decapitados, cerrados no meio, fervidos no caldeirão de asfalto e outros tipos de mortes. Mas a igreja do Senhor continuou viva. E eu e você somos resultados ao longo dos tempos. A igreja do Senhor, ninguém tenta contra ela. Ao longo da história, próprias pessoas que foram usadas pelo inimigo para poder tentar travar a igreja do Senhor, essas pessoas foram alcançadas. Você lembra da história de Paulo? Lembra? Quem era Paulo? Paulo não se entregou a Jesus porque saiu em busca, decidiu por isso. Mas o próprio Senhor, ao contrário, decidiu por ele. Ele a caminho para poder ir executar uma missão
de carteirada, com toda a liberação legal por parte das autoridades, ele a cavalo e sua comitiva, o Senhor o tomba do cavalo. E ele levanta cego, tateando, e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, ainda que haja o levante das trevas contra a igreja do Senhor, nunca prevalecerá. Então eu tenho a te encorajar a saber que você não tem que olhar para um vídeo desse e temer. Tem que mover o seu coração, sim, mas temer jamais. Porque a cada dia dos 365 dias, nós temos a palavra do Senhor que nos diz: não temas, não temas, não temas. E se Ele é o nosso Emmanuel, por onde quer que você seja enviado por Ele, Ele cuidará de você. Nosso enfoque, não se esqueça, como bem alguém falou, ao chegar, cada vez que passar o filme na sua cabeça, interceda, confiante de que a sua intercessão não será em vão. A oração do justo Você crê nisso? Amém. Você crê, igreja? Amém. Então está aí. Se sinta encorajado nisso. Ore, interceda e saiba que haverá sempre resultado. Para a glória de Deus Pai. Guiné-Bissau, por gentileza. Meu país. Pedaço de mim. Eu sou daqui. Amém? Eu sou daqui. Eu sou de uma ilha bem aqui. Quem acertar ganha um prêmio grande. Não vamos perder tempo porque ninguém, a não ser que, ele já sabe identificar muito bem de onde eu vim. Como é que eu faço para mostrar para os irmãos? Eu vou pedir licença, quebrar o protocolo. Essa região aqui, aliás, parece que tem uma outra imagem que vai me ajudar nisso, ok? Essa é a região de Guiné. Ok, volta atrás, por gentileza. Essa é a região da Guiné-Bissau todinha. Guiné-Bissau conta com uma parte insular, que é um arquipélago, ou seja, conjunto de ilhas. Ali nessa região tem mais de 88 ilhas. Essa é a minha região. País pequeno, de extensão pequeno também, do tamanho talvez do estado de Sergipe, mas que tem ali também um pedaço do povo, das criaturas do Senhor. E a igreja do Senhor, pela glória do Senhor, já tem a representação ali também. Eu vim dali. Coloca o próximo mapa para mim, por gentileza. Exatamente. Eu falei da parte insular, lembra? O arquipélago, que é um conjunto de ilhas que forma essa região, a parte sul, e eu sou nativo dessa região. Guiné-Bissau conta com mais de 20 grupos étnicos, cada uma com a sua respectiva língua. E eu sou pertencente a um povo chamado Bijagós. É o povo justamente que habita a região sul da Guiné-Bissau. Agora que eu faço a questão, estão vendo onde está Uno? A igreja consegue ver? Sim. Olha ali, Uno. Exatamente como temos a marca do veículo. Vocês já sabem de onde vem, né? A marca, né? Olha que lugar famoso. Brincando. Essa ilha foi onde Deus me permitiu nascer. O meu umbigo foi ali que caiu. E toda vez que eu vou a Guiné-Bissau, como eu tive da parte do Senhor a oportunidade de ir no ano retrasado,
eu faço a questão de chegar até ali, porque algo diferente acontece quando eu piso ali. Imagine, meus amados, foi ali que eu conheci o Senhor Jesus. Através do meu pai, que teve o contato com o Evangelho, não resistiu, o Evangelho teve vitória sobre ele, e ele se entregou. E o meu pai foi nos gerando, somos um grupo de 7 filhos, 6 homens, e no meio exato, depois de 3, e no meio dos 3 abaixo, a minha irmã, uma única irmã que eu tenho chamada Celeste, nasceu. E nós tivemos o privilégio de nascer quando nossos pais já conheciam o Evangelho. Aí, nossos pais nos instruíram no caminho e tal. E um belo dia, trabalhando com o meu pai no campo, meu pai me surpreende com a pergunta seguinte: Maio, quando é que você vai entregar a sua vida a Jesus? Eu, assustado, falei, indignado, falei: pai, eu já sou de Jesus. E ele sorriu e foi explicar para mim, com paciência: sim, eu entendo, meu filho, mas se faz necessário para ser de Jesus, não só acreditar no coração, mas confessar com a boca, para obter a salvação. Amados irmãos, vocês não imaginam o quanto aquilo mexeu comigo. Eu fiquei praticamente, eu estava trabalhando do lado do meu pai no campo, e eu perdi a paz. Aquilo não parava de mexer e arder no meu coração, e eu falei: o domingo que vem agora eu vou resolver esse problema. Amados, hoje eu consigo sorrir, mas foi uma coisa que mexeu comigo. Saber que eu ainda não era o que eu achava que já era. Aí chegou o belo domingo, eu acho que era numa quinta-feira, eu tinha uns 8 anos. E parecia que era uma eternidade chegar o domingo. Domingo não chegava. Eu naquela ansiedade e tal, chegou finalmente o domingo, e ao terminar o culto eu fiquei lá no banco. A gente costumava, quando terminava o culto, eu estava olhando para as crianças que estavam aqui, indo para as classes, eu lembrei, me conectei automaticamente. Lá era diferente, a gente sentava aqui, nessa hora da pregação, sentava numa esteira, mais ou menos isso aqui, ó. Quem foi que fez isso, hein? Caprichou demais. Era algo tipo assim, eu estou vendo que aqui tem muita gente, ou seja, essa igreja é africana. Deus escolheu essa igreja para abençoar o meu continente. Dou glória a Deus a isso, porque quando você mexe com alguma coisa, significa que aquela coisa faz parte da sua vida. E quando o meu amigo me convidou, quase lá no início do ano, eu falei: gente, aí eu falei: sim, vamos ver. E foi chegando o tempo, faltando 1 mês e pouco, ele voltou. E aí, meu caro amigo e tal? Eu falei: bom, é confirmação, eu vou. Chegou o domingo, eu fiquei. Eu falei que no final, terminava no amém, pá, a gente saía e começava a brincar. E eu era um dos líderes das brincadeiras. Ou seja, eu tinha certa influência. Aí alguém, um amigo, próximo amigo e primo, hoje vive na Alemanha, percebe a minha ausência por alguns minutos, como era de costume, aí volta procurando alguém, fala: ele está lá dentro da igreja. Ele, desesperado, chega lá e fala comigo: ei, vamos lá. Me pega pelo braço e me põe. Eu falei: eu todo sério, o que está acontecendo? Eu falei: ó, eu tenho um negócio a resolver. E ele: o que está acontecendo? Que negócio que é? Me importunou só para eu me livrar dele. Eu falei: ó, vá, terminando eu venho para a gente brincar. E ele insistido, chamado Jonas. Porque eu falei o nome dele, né? Aí eu falei com ele: ó, aí decidi para me livrar dele. Eu falei com ele: ó,
eu pretendo entregar minha vida a Jesus. Aí, como se eu achasse que eu ia me livrar dele, ele fala, eu também quero. Eu falei, ó, brincadeira não, isso é coisa séria. Não, é verdade, eu quero. Eu falei, ó, isso é coisa séria, vai. Então procura, não, eu quero agora. Eu falei, bom, fica. E não é que ficou? Nos convertemos juntos. Chegou o tempo do batismo, coincidentemente, juntos. Ele está do outro lado, eu estou aqui, e pela graça do Senhor, seguimos firme, procurando agarrar. Pela graça do Senhor. Porque não tem sido fácil. Mas, assim como você, o Senhor tem nos mantido firme, não é assim? E Ele nos manterá firme até o dia de Cristo. Mas, amados, temos uma missão. Todo esse privilégio de já termos sido alcançados, não é só isso. Eu costumo falar com o meu amigo, nas nossas oportunidades de compartilhar, para procurarmos nos estabelecer na caminhada com o Senhor. Eu costumo falar com ele, ó, tudo isso é apenas uma pitadinha. Não é a completude daquilo que o Senhor deseja, tem projetado para nós. Amados, não esqueçamos de que nós temos o prazo. Amém? Amém. Quem entendeu? Amém. Nós temos o prazo. Então, todas as oportunidades que o Senhor tem te dado na terra, peça a Ele a sabedoria para aproveitá-las. Amém? A começar na sua família, a começar na sua vizinhança, a começar no seu trabalho, por onde quer que você esteja. Saiba que você não é mais qualquer um. Você é um vaso, você é um instrumento escolhido pelo Senhor. E saiba aproveitar as oportunidades. E nisso aí, a direção do Senhor vai se clareando. Na medida que você for caminhando, ano passando, mês passando, os dias passando, você está o quê? Procurando se encaixar dentro dos propósitos do Senhor. É para isso que Ele te fez. Para que o nome dEle, através da sua vida, seja conhecido. O nosso desafio é conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Amados, e não é coisa que depende de nós, mas é Ele operando em nós. Tanto querer quanto realizar. É Deus fazendo através das nossas vidas. Deus tem um plano para nós. Um dia desse, Deus tocou uma menina lá da Inglaterra, em 1940. E foi através do quê? De uma oração. Essa menina era uma menina pobre do bairro. E tinha uma igreja ali, a semelhança da igreja Batista Hebron, que servia ao Senhor com coração sincero. E essa igreja tinha o costume de quê? De fazer uma ação social no bairro humilde. Essa mulher chamada Bessie ia ali, uma menininha, ia ali nessa igreja, mas com o quê? A intenção era o quê? Beneficiar daquela ação social da igreja. Suponhamos que fosse Batista Hebron. E ali foi crescendo, ouvia a palavra, e uma coisa que ela nunca esperava é que um dia aquilo ali geraria um fruto, um resultado no coração dela. Foi crescendo, 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 e um dia ela se entrega a Jesus. Logo que se entregou a Jesus, o coração começou a arder, através da pregação. A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Romanos 10, 17. Aí, quando assustou, já estava no quê? Numa junta de missões. Sentiu o toque do Senhor, a direção do Senhor, e foi. E ela
começou a participar, orando por uma direção. Vocês sabem para onde Deus a direcionou? Pela primeira vez, o meu país não conhecia o Evangelho. Aí Deus toca aquela menina e o levanta e leva lá para o meu país. E naquela época da colonização, Guiné-Bissau é em comum com o Brasil, mais 9 países ao redor do mundo fazem parte da lusofonia, a comunidade que fala a língua portuguesa. E o que é que aconteceu? Deus pega aquela menina e leva para lá. E na época, o evangelho não era permitido a pregação. A Igreja Católica já tinha chegado, mas o evangelho, Nhé Tavares, não aceitavam. E queimavam as casas de primeiras pessoas que tentaram se converter. Mas quando essa menina chegou com o evangelho, sabe o que aconteceu? Na fronteira de um país onde impediam cristãos evangélicos de entrar, no país de Guiné-Bissau, simplesmente olharam para aquela mocinha de olhos azuis e falaram: não, essa aqui não representa nenhum perigo para nós. Deixa. O turista, deixa. Aí, o que aconteceu? Essa menina entrou no meu país e ao longo de um ano já tinha ganhado 15 pessoas. Começou a discipular. Eu creio que o pastor Neto, por ser um homem inteligente, homem de Deus, tem zelado com isso. E o testemunho disso está aqui, não preciso nem conferir. Mas ele tem dado lugar ao evangelismo, ao discipulado. Não basta só ganhar, mas enraizar. Começou com 15 anos, começou a crescer, com 15 almas ganhas. Aí ele colocou a boca no trombone: oh, vem, mandem pessoas para me ajudar, porque a colheita aqui está dando certo. Aí mandaram mais 2 pessoas. E uma delas, chamada missionária Maria, foi e chegou e sentiu a direção de Deus para ir para essa região. Olha como Deus trabalha. E quando ele foi para essa região, chegou lá, as crianças fugiam apavorados, porque aqui um segredo, Batista Hebron. A visão de uma criança naquela época, quando via branco que nunca tinha acesso, achava que era o quê? Capeta. Desculpem. Assim como os brancos acham que gente alemão que nem eu é um capetinho. É engraçado, não é? Mas nós somos obras-primas do Criador. Aí essa mulher chegou lá, imaginem uma pessoa distinta de todas, pregando o evangelho. Novidades. Era tudo novo. Ninguém conhecia. Aí as pessoas, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas começaram a vir, convertendo uma e tal. E o meu pai nessa ilha chamada Uno foi um deles. Primeiro abriu o coração e recebeu a Cristo. Passou perseguição, mas ele não arredou o pé. E missionários vinham de outra ilha chamada Orango, pouca distância, umas 3 horas, e vinham para poder evangelizar na minha ilha. Evangelizaram, o meu pai recebeu a semente, a semente brotou, a salvação. Até morrer, meu pai nunca arredou o pé, serviu ao Senhor até morrer. Foi esse homem que Deus usou para me fazer aquela pergunta apunhaladora: quando é que você... E eu já estava, eu achava que eu já estava. Ele me explicou: é necessário, resumindo, crer com o coração, confessar com a boca, para obter a salvação. Aquilo abriu os meus olhos. A semente é viva, é poderosa. Isso por causa de uma menina nova, na flor da idade, que ouviu a voz de Deus, escolheu obedecer. Quando eu falei para você que eu não tenho dúvida de que gente podem ser levantados aqui para pisar em vários lugares do mundo
e em especial também no continente africano, não estou brincando, estou falando pela fé. E muitos têm tido esse privilégio de levar o Evangelho. Você pode ser um deles. Quem sabe já se aposentou, já está na boa, já comprou a rede, só balançando. Você tem oportunidade, Deus já te deu a graça de você criar os filhos e tal. Você pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Mas começa por aqui, orando. Porque orando, Deus, Ele se manifesta a nós e mostra a direção. Algumas coisas curiosas. Você sabia que o Brasil tem um privilégio, um pouco de vantagem em relação a outros países, por pertencer à lusofonia? No continente africano, no mundo, nós temos 9 países que falam a língua portuguesa. E no continente africano, só no continente africano, nós temos 6. Olha que legal. Ou seja, aquela barreira linguística, você não tem tanta dificuldade. Você chegando ali, descendo do avião, antes de descer do avião, você já pode começar a jogar a semente do Evangelho. Eu trago esse encorajamento. A palavra de Deus é poderosa, assim como diz lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. E esse é o remédio para a vida do ser humano. O pecador, o remédio que cura o pecador, que torna o pecador a voltar à comunhão com Deus, com o Criador, se chama a palavra de Deus. E essa palavra se encarnou na pessoa do próprio Filho de Deus. Lembram de João 1:1? No princípio era o quê? O Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E nada do que foi feito sem o Verbo teria sido feito. A palavra tem nome. Além de ser poderosa, ele tem nome. Como é o nome da palavra? Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade. A palavra, ela é a luz que nos ilumina. Ela é a lâmpada para os nossos pés. O que é que você quer dizer, irmão Cabanego? Luz, ela tem a sua função. Na escuridão, você sem a luz, você corre todo o perigo de atropelar ou de despencar num perigo, num abismo. Mas quando você tem a iluminação, você tem a segurança. Jesus é a luz do mundo. E como se não bastasse, Ele passou a nós a autoridade de sermos luz. Não só luz, mas o sal. Nós podemos iluminar a muita gente através de Cristo que habita em nós. As pessoas estão perecendo porque não têm a luz que nós temos. Jesus é a luz do mundo. E Ele passou isso para nós, quando Ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da... Alguém aqui sabe a função do sal? A importância do sal? Você já viu o sal praticamente sendo honrado numa receita? Todo mundo é chamado e tal, mas o sal praticamente não. Conta-se uma história que uma vez alguém encontra com o sal e o sal vira e fala para o amigo: olha, eu estou cansado da decepção. Tudo que se cozinha, se prepara, eu faço parte, mas ninguém nunca me menciona. Com a corda na mão, eu vou dar um fim a isso, a essa decepção. Alguém olhou assim e falou: gente, mas não fica assim não. Não é porque você não é mencionado que você não tem valor. Uma lição para nós, né? Às vezes tudo que a gente faz, a gente não é percebido. E às vezes isso gera um desânimo. Mas saiba que nada passa desapercebido diante dos olhos dele. E ele fala: ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque Deus
não toma por vão os nossos feitos. Igreja Batista de Hebrom, continue. Povo de Deus em Hebrom, Batista de Hebrom, continue. Que o Senhor continue direcionando os passos de vocês. Que o Senhor continue direcionando os passos de vocês, clareando a visão dele no coração de vocês, quanto aos propósitos. Deus nos fez com firme propósito. Que vocês saibam se encaixar dentro desses propósitos, para que o nome do Senhor seja conhecido. A África traz muita curiosidade. Entre elas, a África é citada na Bíblia. Você lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Quem lembra aqui? Pouca gente, infelizmente. Mas eu tenho boa notícia para vocês. Moisés era africano, por nascença. Verdade ou mentira? Verdade. Moisés nasceu no Egito. Apesar de pertencer ao povo de Israel, mas nasceu no Egito, então cresceu ali, foi formado ali. Toda a formação acadêmica de Moisés se deu no continente africano. Quem lembra de José, do Egito? Pouca gente também, infelizmente. José esteve na África. Está na Bíblia. Leia Gênesis 37, que você vai ver em frente, né? Você vai ver. São curiosidades sobre a África. Você quer ouvir mais uma curiosidade? Você sabia que o Senhor Jesus morou na África? Cabaneco, você está mentindo. Agora chegou ao cúmulo da mentira. Sim. Leia o Evangelho que você vai ver. Jesus, olha a contribuição desse humilde continente. Eu falei de Moisés, falei de José. Você já ouviu falar do povo de Israel? Qual foi o continente que Deus usou para preservar esse povo? O continente africano. Quando José é vendido, é levado justamente para a África. E lá na África, ele é vendido de novo. O cara passou o perengue. E a mulher do cara que o comprou o acusa depois de um tempo. E ele vai parar onde? Lá na cadeia. Resumindo, da cadeia o cara sai de lá e sobe na cadeira de governador. No lugar de Zema, diríamos assim. Em Minas Gerais. Não é fantástico? Deus estava nisso ou não? Vocês lembram lá no final, quando ele faz aquela armadilha para poder laçar os irmãos que o venderam, que nem tinham o reconhecido? Aí os irmãos entram em um parafuso, começam a apavorar, acusando um ao outro. Tá vendo? Foi você. Eu falei, avisei. Ele falou, não desesperam, não acusem, ou seja, não entrem em um conflito. Saibam que tudo que aconteceu tinha um propósito. E qual que era o propósito? Preservar vocês do dano da fome. Aí depois disso, ele manda buscar o pai e os parentes. E a Bíblia cita que foram 70 pessoas. De uma só vez, desceram para o Egito para se porem a salvo da fome, que era terrível. Você lembra dos 7 anos das vacas magras e 7 das gordas? 7 anos de intensa fome. Gente morreu e saía de outros países para ir para a África. Será que esse continente, ele é visto também por Deus como um pedaço de terra especial? Será que esse continente se enquadra dentro de João 3,16? O que é que diz? Porque Deus. A vida eterna só tem garantia em Cristo Jesus. Vocês estão percebendo por que nós não estamos brincando? O que nós acabamos de fazer tem um valor
e inexprimível. Nós podemos achar pouco, mas tem um peso de valor. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Batista Hebron, mergulha de cabeça. Porque você já está fazendo acontecer, mesmo que não tenha dimensão do quanto isso significa. Esse pedaço, assim como outros pedaços do planeta Terra, eles têm a mão de Deus. Esse Deus que amou o mundo de tal maneira, o que significa que ninguém, por mais que tenha o alto QI, daria conta de explicar como esse amor se deu. O que nós merecíamos é o quê? A morte. Vocês lembram? O salário do pecado é o quê? A morte. É o que eu merecia, eu e você. Mas Deus, no seu infinito amor, no lugar da morte, nos deu o quê? A vida eterna, a garantia da vida eterna. E para isso é necessário que você creia no coração e com a sua boca você traz à existência essa realidade. Mas, amados irmãos, como Paulo pergunta, como isso será possível se a gente se mantiver calados? Missão é isso. É todo o esforço que a igreja do Senhor faz aqui na face da terra para poder alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. É louco você ver o pastor falando no vídeo, diante de toda aquela realidade, e ele mantendo firme. É porque alguma coisa está além do normal. É a convicção que o Espírito de Deus faz brotar no nosso coração de que vale a pena. Ainda que percamos a nossa vida aqui, mas nós teremos de volta. É a garantia que o Senhor Jesus nos dá. Quem perde a sua vida por minha causa, obtê-la. Amados, nós temos um prazo nesse mundo. Que o Senhor nos conceda a graça, a sabedoria de aprendermos a aproveitar as oportunidades, a contar os nossos dias. Eu fecho aqui agradecendo mais uma vez ao Senhor por essa bela oportunidade de poder estar aqui conhecendo, ainda que seja de uma forma assim, mas eu vejo aqui parte do povo de Deus. E eu me alegro em ver, poder sentir um pouco, participar um pouco desse momento e perceber como vocês realmente têm um coração incendiado pelo amor do Senhor para as nações. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e faça de vocês instrumentos valiosos nas mãos dEle. E que o nome dEle seja engrandecido através do ministério de vocês, da vida individual de cada um, assim como o coletivo. Que a graça do Senhor continue sendo manifesta sobre a vida do pastor João Neto. Ele, com o coração apertado, falou comigo, eu falei, eu te libero, não se preocupe, vá de consciência tranquila, porque eu sei que você vai somar. Eu peço a Deus a graça que alguma coisa que eu possa tentar deixar de encorajamento para a congregação, que seja valioso, que o Senhor use isso, mas vá também, desse jeito nós vamos sair no ganho. E ele falou, então eu fico tranquilo, e foi. Eu agradeço à igreja do Senhor aqui, Batista Hebron, e peço a Deus que continue abençoando vocês e usando vocês para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. Pastor, a gente agradece pela sua presença e nós queríamos honrar a sua vida com uma lembrancinha. Obrigada por tudo. Muito obrigado, que carinho, hein? Com isso aqui eu vou ganhar muitos beijinhos.
Nós agradecemos a participação de todos vocês. Nós queríamos agradecer ao coral pela linda apresentação, foi muito bonito. A gente agradece pela disponibilidade quando a gente convidou e vocês, né, prontamente aceitaram o convite. A gente agradece também o Ministério de Dança, Filhas de Hebron. Agradecemos também ao Arthur, que nos ajudou a pregar, ajudou aqui na decoração. Eu gostaria também de agradecer ao meu marido, que está ali. Foi aquele que não me deixou para trás quando eu fui pegar as coisas no mato e colocar dentro do carro. E me ajudou. Gente, obrigada. Nós convidamos agora a pastora Tássia para... Nosso ministério é formado por 4 integrantes. Eu, a Regi, a Poli, que está em casa, que ela está com um bebezinho novo, e a Regi. E a Cleo, desculpa. E a Regi não pôde estar aqui fisicamente, mas tenho certeza que ela está em oração, Poli também. E a gente agradece elas também, né, pela colaboração, pela participação na nossa equipe. Sem elas, nada teria acontecido. Obrigada por tudo. Boa noite. A paz. Fica aqui, Pri. Pri, pode ficar. Irmãos, não é fácil. Só sabe quem vem aqui na frente falar. Não é? E elas fizeram tudo com tanto amor. Quem gostou? Amém. Quem foi abençoado? Amém. Então, a gente já pode pensar em outro culto, né, irmãos? De missões. Elas estão preparando um tempo especial sobre o Dia da Bíblia. Entraram em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil e já agendaram com eles. Eles vão vir aqui na igreja e vai ser um dia incrível. E tem um projeto aí, não é, para a gente escrever a Bíblia juntos. Olha, vai ser um tempo precioso. Então, elas estão em movimento e nós queremos orar pela vida delas. Vamos ficar de pé, queridos? Também o pastor João, ele não está aqui hoje. Hoje é aniversário de 13 anos ou de 11 anos da Igreja Manancial, que é a igreja do pastor Alisson, que perdeu a esposa há menos de um mês agora. E o pastor João jamais poderia, né, negar esse apoio de estar ali abençoando aquela comunidade de fé que passa pelo luto da perda da esposa do pastor. E eles ainda estão em processo de cura emocional, mas eu sei que Deus está suprindo a vida deles lá. Então, nós precisamos estar em oração também pelo pastor Alisson, pelo filho deles, o Vitor, que Deus sustente o coração deles. Perderam a mãe e a esposa tão nova, mas nós, como igreja, estamos ali para abençoar a vida deles também, amém? E vocês conhecem o nosso pastor, ele não estaria deixando de dar esse afago e esse amor, então ele está ministrando lá. E nós vamos orar também pela vida do pastor Alisson nessa hora. Pastor Mário, nós queremos agradecer. A palavra nos trouxe assim... Irmãos, quem ficaria mais de 1 hora aqui ouvindo o pastor Mário? Eu ficaria assim a noite inteira, pastor, ouvindo a sua palavra. E como é tremendo ver como Deus nos alcança nos lugares mais inóspitos, irmãos. Eu nem sabia que existia Uno, só o jogo, que aliás eu nem sei jogar até hoje. Mas eu nem sabia que existia, pastor. E Deus mandou uma irmã da Inglaterra ir lá. Irmãos, o que Deus não pode fazer? Então, às vezes, uma chama arde no seu coração e você pensa, isso é coisa da minha cabeça. Não, irmãos. Muitas vezes pode ser o Espírito Santo de Deus soprando no seu interior para te levantar. Mas eu não tenho recurso. Mas você não precisa de recurso. Você precisa de obediência e de ouvir a voz de Deus. Amém? Então, nós vamos orar. Mas antes de orar pelas meninas, eu queria convidar... Pessoal, a Sofia já está aí. Obrigada, Sofia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar. Porque nessa noite o Senhor pode ter falado ao seu coração. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Se existe alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus no seu coração, assim como o pastor Mário Cabaneco fez ali aos 8 anos... E você tem caminhado, você gosta do Evangelho, você gosta de ouvir falar de Deus, mas você ainda não fez a confissão com a sua boca de aceitar a Jesus como o Senhor da sua casa, como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua existência.
Eu quero convidar você que deseja, levante sua mão aí no seu lugar, que eu quero orar por você nessa hora. A igreja nessa hora está em oração, todos em oração, olhos fechados. Espírito Santo de Deus, nós liberamos esse ambiente para que nós sejamos alcançados pela sua presença. E se há alguém aqui, Senhor, que precisa ter um encontro pessoal contigo, nós liberamos essa vida nessa hora. Você não seja apenas uma pessoa que ouve falar, mas que vive em meio ao Evangelho, ao poder da presença do Senhor. Se há alguém aqui que quer receber Jesus, levante sua mão, que nós queremos orar por você. O Senhor tem chamado o povo dele. Se você quer estar na presença do Senhor, levante sua mão. Não vou ficar aqui insistindo, como diz o pastor João, Jesus não é barato, ele é caro, ele é precioso. Então, se você deseja receber Jesus no seu coração, levante sua mão. Nós vamos orar por você. Se não há ninguém aqui que queira aceitar Jesus, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade. Pai, nessa noite nós queremos abençoar, ó Deus, a vida da Regiane, a vida da Poli, que está cuidando do Caleb, do Gildo, do Gabriel. Queremos abençoar, Senhor, a vida da Cleo, do Marcelo, da Emily, também do Bernardo. Queremos abençoar a vida da Priscila, do Giacomo, da Olívia. Queremos pedir que sobre eles repouse a bênção do Senhor, o favor do Senhor, a graça do Senhor. Que nunca falte a unção, a provisão, o recurso, o livramento, mas sobretudo que nunca falte a presença do Senhor sobre a vida deles. Que o Senhor coloque sobre as suas mãos instrumentos e armas espirituais poderosas em Ti. Que eles sejam, Senhor, supridos em tudo que eles necessitam. E que esse ministério continue crescendo e abundando em tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração das suas filhas. Nós como igreja somos gratos pela disposição, pelo sim, pelo amém que elas deram ao Senhor em te servir com alegria e gratidão. Nós como igreja as abençoamos em nome de Jesus. Também, Senhor, oramos pelo teu povo. Nós iniciaremos uma semana e nós clamamos que seja coberta pela boa mão do Senhor. É a mão do Senhor que nos faz prosperar nos nossos caminhos, decisões. Nós oramos por saúde sobre o teu povo, por cura sobre o teu povo, por recursos abundantes, pela presença reveladora e pelo direcionar do teu Espírito, Senhor. Que sejamos, ó Deus, encorajados a viver cada dia mais perto do Senhor. Que como igreja o nosso coração seja avivado, como a canção que o Ministério de Dança entoou por meio do adorar ao Senhor com seu corpo. Levanta em nós uma geração, Senhor, que ama a oração. Traz de volta a visão sobre o coração da tua igreja, Pai. E que sejamos avivados em nós para ser a igreja dentro da igreja, uma igreja santa que busca a sua face. Obrigada, Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso amado Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem, permaneçam sobre nós, o teu povo, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu irmão. Eu quero convidar aqui a Kelly, o pastor Mário, o Marcelo, para estarem junto com o Jefferson, com a Carla. E nós vamos estar nos conduzindo a uma sala de boas-vindas. Libera uma palavra de bênção sobre o seu irmão. Diga uma semana de vitória sobre você. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.